As notícias, como eu já disse, não são boas, as coisas estão piorando, as nações estão já muito apavoradas por causa da forma que esse vírus está se apresentando. Porque, infelizmente, todos ficaram sabendo muito tarde. A China, infelizmente, se maliciosamente ou não, não temos como afirmar isso, mas a China demorou bastante a avisar a comunidade internacional a respeito desse mal tão grande que está assolando. E há uma desconfiança por parte de alguns cientistas de que o vírus que pode ter vindo da China já tenha se modificado, já tenha passado por mutação. E assim como na China eles já estão passando da fase para a cura, né? Já morreu bastante gente, mas eles já estão chegando a uma solução. Entretanto, não podemos comparar a China com outros países comuns, como o Brasil, por exemplo. Se a gente considerar 1 milhão de mortos para uma nação que tem quase 1 bilhão de pessoas, nós estamos falando aí de 0,1%, né, de pouca pessoa. Mas 1 bilhão de mortos para o nosso país é muita gente, muita gente. Então, vejam que nós, 1 milhão, nosso país tem 200 milhões, então morreria aí muita gente mesmo, e isso não é só a questão da mortandade, a questão de outras pessoas com outras doenças, não é só o vírus que vai matar. Uma doença que alguém tenha, que precise de um atendimento médico, com os hospitais cheios, né, e os próprios enfermeiros. Hoje eu vi o caso de um hospital que os enfermeiros estão apavorados, eles não têm a menor ideia do que fazer, de como tratar, estão tentando se defender, né, e a pessoa que chegou lá gritando de dor, e ninguém tocava nele porque estavam com medo do paciente. Então, o Brasil não estava em nenhum momento preparado para uma situação de crítica como essa, uma situação de desespero, uma situação deplorável como estamos passando. Então, por isso, estamos acatando as decisões das autoridades de ficarmos em casa e fazer o nosso culto em casa. A gente fazer uma oração e começarmos o nosso pensamento de hoje, a nossa recomendação bíblica para hoje, a nossa meditação e logo após também a nossa oração. Pai amado, estamos na Tua presença neste momento, queremos Te pedir mais uma vez, pela Tua igreja, reunida nesse momento através desse vídeo, como também em muitos outros lugares, Senhor. A Tua igreja também está se reunindo em oração através de outros sites, de outros vídeos, de outras formas, mas todos estão despertados para a oração. O que está acontecendo nesse momento é um momento de espiritualidade que o Brasil talvez nunca experimentou. Um vírus está fazendo com que todos saiam das ruas, mas ao mesmo tempo procurem a Tua face. E Tu sabes como fazes as coisas, Tu és dono de todo saber, e nós cremos, Senhor, que Tu estás no controle do mundo, e as coisas que estão acontecendo são por Tua permissão, e nós não queremos em nenhum momento nos levantarmos contra a Tua vontade e o Teu querer. Sabemos que tudo isso vai acontecer, tem que acontecer, essas pragas todas virão sobre a terra, e nós, os Teus filhos, estamos aguardando o momento em que Tu vais nos levar, porque nós cremos, Senhor, que Tu vais voltar e que Tu vais nos levar. Tu virás nas nuvens, como disseram os Teus profetas, e Tu vais assim como aqueles do passado foram levados, como Elias foi levado, como Enoque foi levado, num arrebatamento maravilhoso. Nós cremos que isso também acontecerá sobre a nossa vida. E estamos aqui Te pedindo, Senhor, neste momento, pela Tua bênção sobre nós e pelas famílias que porventura estejam passando agora por esse momento de crise, Senhor, de doença, de dor, de choro, de perda de um ente querido, ou quem sabe do sofrimento precipitado que está causando
a sensação de impotência, né? de privacidade que estamos passando. Já essa quarentena está nos deixando completamente comovidos, sem poder sair de casa, tendo que outras pessoas fazerem as nossas compras para nos limitarmos a vermos pouco a nossa família. Ó Senhor, tenha compaixão de nós. Nos ajuda neste momento de dificuldade. Fica conosco, fica com os teus filhos, com os teus servos, que estão neste momento também orando, estão neste momento também clamando pela tua presença, pela tua paz, pela tua cura nesta hora. Nós cremos que tu és o Deus da cura, mas também cremos que a tua palavra tem que se cumprir. E nós estamos vivendo esse momento que a tua palavra já previu em tantas vezes, em tantos momentos, em tantos profetas, tantos escritores, deixaram para a gente a revelação de como seriam as coisas. E nós estamos começando a ver a partir desse momento. Então, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos tranque no seu refúgio secreto, para que estejamos salvos deste momento tão terrível que está assolando toda a terra. Que o Senhor permita que a cada dia o teu Espírito nos console, nos dê a tua presença e que a tua volta seja logo. Queremos dizer como está em Apocalipse: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Se estamos vivendo o momento da tua volta, então que possamos estar prontos para esse grande dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria destacar uma passagem bíblica que está registrada por Mateus. Mateus era um colhedor de impostos e teve uma conversão muito rápida. Jesus passou por ele e disse: Mateus, siga-me. E ele saiu, largou tudo e resolveu seguir a Jesus. E ele escreveu um texto importante que está registrado no capítulo 24. Então, quem está preocupado com a situação deste momento precisa entender a palavra de Deus. Estamos vivendo momentos previstos pela palavra de Deus que estão se cumprindo em nossos dias. E então Jesus, falando, o Mateus registrou o que Jesus falava no capítulo 24, e eu quero tomar a partir do versículo 36, que diz assim, olha: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois como muito foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levado a uma e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Veja que texto fantástico está nos iluminando neste momento tão terrível, onde Jesus declara o seu regresso. E ele diz como seria isso nesses primeiros momentos. A Bíblia fala da vinda de Jesus para os judeus, que será em glória visível com toda a grandeza no céu para que todos o vejam. Mas a Bíblia também fala nesta forma de rapto. Veja que Jesus aqui declara no versículo 40, enfaticamente, ele diz: estando 2 homens no campo. Ora, quando está no campo, é um momento de trabalho, é um momento durante o dia, né? Um será levado, o outro será deixado. Por que um será levado e o outro será deixado? Porque a palavra está dizendo: aquele que estiver apto, aquele que estiver em condições, aqueles que estiverem prontos para aquele grande momento, serão tomados, serão raptados, serão arrebatados. Esse é o que está dizendo a palavra, é a palavra de Jesus. Não é o pastor que está inventando, não é o pentecostalismo que está inventando isso,
não é a Assembleia de Deus ou outras denominações que criaram essas regras, não. É a Bíblia que está dizendo, é Jesus que está dizendo que durante o momento em que estiverem no campo, durante o dia, trabalhando, um será tomado, o outro será deixado. As questões, lógicas, que o próprio Jesus é que vai saber, aquele que ele vai tomar, que vai levar num rapto, numa forma extraordinária de desaparecimento. Assim como foi o caso de Enoque. Se você ler direitinho na sua Bíblia, você vai ver o texto bíblico diz que Enoque foi transladado, foi levado, foi arrebatado e não viu a morte. E o texto ainda diz que muitos procuraram por Enoque, procurando por ele, não o acharam. O que significa que as pessoas estavam vivendo momentos comuns de trabalho, e não perceberam aquele rapto, aquele momento em que Jesus toma a pessoa, em que Deus tomou Enoque, né? Então ficaram todos atônitos procurando e não sabiam o que estava acontecendo, porque Enoque tinha sido levado. Assim como Jesus está afirmando aqui. Entretanto, Jesus continua e ele diz que estariam dois no trabalho, duas mulheres trabalhando no moinho. Ora, de manhã, pela manhã. Então, enquanto uns estivessem no campo, outros estariam de manhã. Enquanto uns estivessem trabalhando à tarde, outros estariam trabalhando de manhã. E também, em outro determinado texto, ele diz que dois estariam na cama. Um seria tomado e outro seria deixado. Então, veja, moinho de manhã, o campo de tarde e a cama à noite. O que significa isso? Que num único momento, o nosso planeta tem vários fusos horários, e num único momento pode ser noite aqui, dia no Japão, tarde lá em Israel, mas nós estamos dentro de uma terra circular que tem vários fusos horários. Então, este momento seria único em todos os cantos da terra e cada um estaria ou de noite, ou de manhã, ou à tarde, nos seus fusos horários, e todos seriam tomados no mesmo momento para serem levados com o Senhor Jesus. A promessa de Jesus foi simples. Ele disse, eu vou e voltarei, e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja que promessa fantástica. Ele disse que voltaria, mas ele voltaria por quê? Para ficar só? Ele vai voltar e ficar, ele vai voltar e reinar. Essa é a promessa para os judeus, essa é a promessa para Jerusalém, que será a grande capital do mundo. Mas a grande promessa para nós, igreja, é que ele vai voltar para nos levar. E que momentos precederiam isso? Ele fala das guerras, ele fala dos terremotos, ele fala das pragas, ele fala das pestes, ele fala da intransigência das pessoas, ele fala dos homens que seriam amantes de si mesmo e ignorariam completamente a razão, a mudança das regras, das leis que nós estamos vendo, cada vez mais homens políticos amantes de si mesmo, governando para o bem próprio do seu bem-estar e ignorando o povo sofrendo desse jeito, como estamos vendo, né? Numa calamidade dessa, estamos sofrendo por um ser tão insignificante como um vírus. Entretanto, Deus sabe usar seus exércitos de forma fantástica. Eu estava agora pensando sobre como é que pode um vírus, uma coisa tão insignificante, imperceptível, invisível aos olhos humanos, ela pode matar tanta gente. Mas vejam, quando Moisés foi chamado por Deus para ir contra os egípcios, ir ao Egito e dizer, Faraó, deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. Moisés não tinha nenhum exército consigo. Moisés não tinha espada, Moisés não tinha escudo, Moisés não tinha nada. E os exércitos de Faraó eram os exércitos mais poderosos do mundo. Que exército, então, o Senhor Deus vai usar para apoiar Moisés naquela decisão fantástica de levar o povo, de tirar o povo do Egito para a terra prometida? Exército de seres imperceptíveis. Seres como gafanhotos, seres como moscas, como rãs, né?
Então, as pragas que vieram sobre o Egito são todas de coisas tão insignificantes, aparentemente, mas que nas mãos de Deus são exércitos de punição. Deus usa, sim, vermes, molúsculos, insetos e bactérias e vírus para punir a maldade do Egito, e nós estamos vivendo nesse Egito, que tem escravizado os servos de Deus. Tanta matança está acontecendo no mundo dos servos de Deus e muitos estão fechando os olhos. Muitas nações hoje estão torturando cristãos, como a própria Índia está fazendo isso. Os crentes estão morrendo, os crentes estão sendo abandonados à míngua, estão sendo queimados vivos, estão sendo torturados em muito canto. Enquanto isso, nós, que temos a palavra de Deus e a liberdade que o Brasil tem de pregar o Evangelho, estamos usando em muitos lugares essa liberdade para pregarmos um Evangelho da prosperidade, o Evangelho da riqueza, o Evangelho do bem-estar, o Evangelho do favorecimento, o Evangelho do está tudo bem, o Evangelho de que Deus perdoa tudo, o Evangelho de que Deus está no controle, podemos descansar porque Deus está deixando tudo acontecer, o homem pode fazer tudo que bem entender, porque no final Deus é maravilhoso, Deus é bonzinho, Deus é misericordioso, Deus vai perdoar todo mundo, o sangue de Jesus purifica todo pecado, então podemos viver uma vida dissoluta, completamente alheia à existência de um Deus soberano e criador dos céus e da terra. Como agora nós vimos no carnaval, muita gente ir para as arquibancadas para chacoalharem com o nome de Jesus, para zombarem das grandezas de Deus, para falarem mal daquela forma vil, contaminada, impregnada de pecado, quando eles desonraram Jesus daquela forma, aquelas escolas de samba, sambando com a nudez explícita, com o demônio sendo adorado daquele jeito e Jesus sendo completamente feito como escárnio da população. Agora, essa mesma população, quem sabe, clama por misericórdia. Misericórdia? Que misericórdia houve nos dias de Noé, quando a arca se fechou? Que misericórdia aconteceu depois que o período dado por Deus se cumpriu? Ninguém sabe o tempo, nem a hora, como o texto que acabamos de ler, mas quando aquele momento se fechar, não haverá mais solução. Quando aquele momento passar, não haverá mais como o homem clamar, o homem pedir por uma nova chance. Não vai ter como o homem dizer, poxa vida, Senhor, nos dá uma nova oportunidade. A porta vai estar fechada. A porta da arca vai se fechar. Estamos vivendo esses momentos em que a porta da arca pode se fechar a qualquer momento. Então a hora é de guardarmos a nossa fé. A hora é de pedirmos a Deus o nosso perdão, o nosso arrependimento, a nossa conscientização de erros para nos colocarmos diante do Senhor como humilhados na sua presença. Muita gente está citando, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e tal, Jesus vai ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Sim, mas como nós podemos cumprir esse texto na íntegra? Lembre-se que esse texto foi escrito para os judeus, foi uma promessa feita no templo de Jerusalém, que nada tem a ver com as nações pecaminosas, nada tem a ver com o povo de um país que profana o nome do Senhor a todo tempo. Nada tem a ver com o carnaval que passamos durante esses tempos que passaram agora. Então agora tentar dizer que basta clamar o nome de Jesus para tudo ficar bem? Não, o texto diz, se aquele povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos tratar com muito cuidado. E eu venho falando isso desde o nosso primeiro culto aqui, da nossa primeira live. É o arrependimento. Sem arrependimento não adianta. A primeira palavra pregada por João lá no deserto. Note que João vai pregar no deserto. A nossa pregação está sendo no deserto. Porque hoje, quando pregamos, pregamos no deserto. Quando hoje falamos de arrebatamento, falamos no deserto. Quando hoje queremos mostrar a grandeza da palavra de Deus e a fidelidade da palavra de Deus, estamos nesse mesmo deserto.
E muitos estão passando e não estão dando ouvidos ao que a palavra de Deus diz. Muitos, muitos. A própria Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. E nós estamos vivendo esses dias em que os homens estão cada dia mais gananciosos, cada dia mais querendo a cobiça. Hoje se luta pelo poder, se luta pela grandeza, se luta pela conquista dos valores que ficarão aí. E agora, o que adianta ter tanto ouro, pessoas com diamantes, com joias preciosas, e um simples vírus ceifa a vida dessa pessoa? Para onde ele vai levar tanta riqueza? Para onde ele vai levar tanto ouro, tantos bens, tantas preciosidades? Para nada serve, a não ser, né, até no seu sepultamento. As pessoas vão ter que se guardar, porque o vírus continua infectando, mesmo depois que a pessoa morre, mesmo o cadáver lá no cemitério pode infectar alguém que não esteja devidamente aparelhado para tocar nesse cadáver. Então, do que adianta tanta rompância, tanto orgulho, tanta vaidade diante de Deus? Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Precisamos ver o povo se humilhando. Precisamos ver o povo se arrependendo dos seus pecados. Mas como se arrependerão? O apóstolo Paulo diz: como eles vão ouvir a verdade se nós que somos igreja, ao invés de pregarmos a verdade, estamos pregando glória, estamos pregando sentar na mesa do rei, estamos dizendo que nós somos cabeça e não cauda, estamos dizendo que Deus é soberano para nos dar toda a riqueza do mundo. Não, Deus nunca prometeu riqueza para ninguém. A riqueza faz parte das bênçãos de Deus, estar enquadrado na prosperidade, isso tem a ver com a promessa do Senhor. Mas ele não prometeu isso para a gente. Pelo contrário, Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é a primeira condição. E depois tome a sua cruz. Ninguém vai carregar a sua cruz por você. Não existe esse negócio de chamar os empregados para eles carregarem a cruz. Não, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ser crente é negar o seu eu, é lutar contra as suas paixões, é lutar contra os desejos carnais. Por isso que o apóstolo Paulo diz: foge dos desejos da tua mocidade. Então, estamos aqui hoje para declarar a este mundo que nós somos filhos do Senhor e nós aceitamos a sua palavra para que ela se cumpra, porque Deus vela por ela e ela está se cumprindo. As nações já estão apavoradas. Nações como a Inglaterra, a grande Inglaterra, já está completamente apavorada. As informações que estão chegando da Inglaterra é de que os mercados estão vazios, de que as coisas estão calamitosas. A Inglaterra mudou completamente já a sua forma de encarar as coisas. Não se fala mais da Itália, porque, infelizmente, completamente contaminada. Espanha. Então, a grande Europa, a grande cabeça do mundo, a grande rainha de todas as nações, a grande rainha que se sentava na cadeira de ouro e que blasfemava o tempo todo, agora está sofrendo, está padecendo desse mal tão terrível. E o que estamos vendo, de um lado, de Gog, vem a China. E agora a declaração do presidente dos Estados Unidos em relação ao fato da China ter que indenizar, ter que pagar o prejuízo que está acontecendo. Olha, essas duas nações já estão começando a se esbarrarem, e nesse momento, os servos de Deus, que têm a promessa de Deus, precisam estar olhando para cima, estar sorrindo, com a alma alegre, porque o nosso Redentor está vindo nos buscar. Nosso Redentor vem. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vive, Ele vive. E eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, né? Embora eu esteja confinado nessas paredes deste apartamento, eu e a minha querida velhinha, a Carmelita, estamos juntos, né? Minha velha e eu, estamos juntos, mas nunca sozinhos, porque Deus está conosco. Estamos sempre com a presença do Senhor em nós. E você também tem essa presença aí. Então podemos orar para terminar este nosso culto de hoje, esta nossa
a alegria de hoje de sabermos que pertencemos ao grupo dos que serão arrebatados. Pertencemos ao grupo daqueles que não estão abandonados. Não, Deus está com o teu nome escrito naquele livro e Ele vai chamar o teu nome naquele dia. Quando a trombeta tocar, o nosso nome será chamado e ela está para trocar a qualquer momento. Quem sabe agora, quem sabe esta noite, mas você está pronto para isso, eu tenho certeza. Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai amado, estamos na tua presença. Louvamos o teu nome por estes momentos poucos que passamos juntos, pelos teus filhos que estão aí ligados pela internet, outros que infelizmente não têm um celular, não têm um notebook, não têm como, mas estão assistindo através do celular de outras pessoas, as mães que estão assistindo através do celular dos filhos, os filhos que estão assistindo através do celular das mães, enfim, dos parentes, dos irmãos. A todos nós que estamos reunidos, Senhor, nesta tua presença gloriosa, ó Senhor, assim como tu invades a minha alma de alegria, assim como este meu corpo tão doente sente o prazer da tua presença, da tua alegria tão gostosa, tão fantástica neste momento, esteja também com estes teus filhos que estão agora carecendo. Cada um que está agora sentindo dor, cada um que está agora precisando de assistência, passando pelos momentos difíceis, quem sabe num hospital já, quem sabe já internado, quem sabe precisando de internamento, de internação, mas não tem. Ó Senhor, cuida do teu filho, cuida desses que estão na tua presença, que confiam no sangue do teu filho, Senhor. Dá a eles a tua presença, a tua grandiosa glória, para que a alma deles esteja salva, para que a alma deles esteja firme na tua presença nestes momentos tão difíceis que o país está passando, que o mundo está passando, mas nós estamos guardados na tua presença, Senhor, no teu refúgio secreto. Estamos dentro da tua arca. Enquanto o mundo lá fora está sendo todo destruído, nós estamos dentro da tua arca. A arca que é Jesus, a arca que é o teu Filho, que derramou aquele sangue naquela cruz para nos dar a sua proteção. Te louvamos, Senhor, te agradecemos neste glorioso momento, em nome de Jesus. Amém.